Boa noite. Dando continuidade à aula da semana passada, em que falamos sobre parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, com base no atendimento em suporte básico de vida, e hoje vamos falar sobre suporte avançado de vida e conhecer também os ritmos cardíacos para, a partir daí, automaticamente termos que estar monitorando esse ritmo cardíaco para aplicarmos as medidas necessárias, certo? Então, assim, como o próprio nome já fala, o que o suporte avançado de vida, no caso, serão procedimentos mais complexos, requer avaliações mais avançadas, certo? Para poder estar executando medidas, tá? Avançadas que já foram dado início no suporte básico de vida, tá bom? Então, aí a continuação do que a gente já falou, tá? E o suporte avançado de vida, como a gente falou no primeiro slide, são manobras médicas invasivas executadas pela equipe médica, certo? Invasiva, destinada à estabilização clínica do paciente, para estabilizar todo o funcionamento do organismo deste paciente, tá bom? São procedimentos especializados, realizados no atendimento pré-hospitalar ou no atendimento intra-hospitalar. No atendimento pré-hospitalar, antes de chegar no hospital, certo? É atendido pelo serviço móvel de urgência com uma equipe especializada, tá bom? Não pode ser o serviço móvel de urgência básico, tem que ser o avançado, ou no atendimento hospitalar. E o suporte avançado de vida, assim como o básico, segue é, uma sequência, certo? O suporte avançado de vida também. No suporte básico de vida, a gente seguia a sequência do CABD, que eu ainda falei a vocês, CABID, KBD. Aqui a gente já vai seguir uma sequência alfabética coordenada, que é ABCD. A, correspondente a vias aéreas avançada. B, ofertando uma boa ventilação, desenvolvendo técnicas para oferecer essa ventilação, tá? O C corresponde à circulação, ao acesso venoso que vamos funcionar, tá? E a monitorização cardíaca, certo? E o D corresponde à droga e diagnóstico diferencial. As drogas que serão infundidas, certo? Através dessa circulação que a gente já garantiu anteriormente, desse acesso venoso, tá? Então vão ser infundidas drogas para poder estar auxiliando nesse suporte avançado de vida. E o D também corresponde a diagnóstico diferencial, que a gente vai ver lá na frente um pouquinho mais como é esse diagnóstico diferencial, para poder entender o proveniente de que foi essa parada cardiorrespiratória. Se foi somente uma ausência do funcionamento mecânico do coração, ou se tinha outras causas que levaram a essa parada cardíaca, tá bom? No suporte avançado de vida, as vias aéreas, a abertura das vias aéreas, o fornecimento da ventilação corresponde a quais procedimentos? Intubação, tudo isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Eu coloquei algumas figuras para poder vocês entenderem, tá? Como que é realizado o fornecimento dessa ventilação através de intubação, cânula de Guedel, máscara laríngea e combitude, que é um dispositivo para manusear as vias aéreas, para facilitar na hora de uma intubação ou de um fornecimento de um ar através também do ambu, certo? No B, que corresponde à ventilação com o ambu, como eu já falei, tá? O C, circulação, realizando compressões cardíacas, como a gente já iniciou no suporte básico de vida. Vai ser ofertado essa massagem cardíaco, certo? Seguido de acesso venoso para administração de drogas, para poder estar ajudando no desenvolvimento cardíaco,
certo? E o D, que é drogas e diagnóstico diferencial, aqui tem algumas drogas que a gente pode estar utilizando, que é a adrenalina, o bicarbonato de sódio e o diagnóstico diferencial, que a gente pode estar corrigindo esse algo que pode estar acontecendo, como eu já falei, para poder estar dando um diagnóstico diferencial dessa parada. Então, esse diagnóstico qual seria? Poderia ser uma hipóxia, poderia ser uma hemorragia que está levando essa parada. Então, automaticamente a gente precisa corrigir essa hipóxia, precisa corrigir essa hemorragia para devolver o funcionamento normal do coração. Então, vamos conhecer, né, alguns dispositivos e entender como é que funciona cada uma dessa sequência ABCD. O A, que corresponde às vias aéreas, certo? Como eu já falei, que é a garantia da ventilação, tá? Através da intubação orotraqueal ou da traqueostomia ou combitubo, que é uma cânula de multilumen, ou seja, tem várias vias, certo, para ser utilizada, ou também através da máscara laríngea. Aqui a gente tem a foto do material básico para vias aéreas e tem também os dispositivos que eu já falei anteriormente. Esse daqui é o laringoscópio, que é utilizado pelo médico na hora da intubação para facilitar a introdução, certo? Do combitubo, dessa cânula, certo? Desse tubo que vai ser conectado à ventilação mecânica, tá bom? Aqui tem a intubação orotraqueal, como que funciona, certo? Eu coloquei uma foto basicamente sequencial. Essa daqui é a primeira, onde eu estou passando aqui a seta, corresponde ao médico utilizando o laringoscópio para poder facilitar a introdução, certo, da cânula. Essa daqui é a cânula, tá bom? E aqui já é o paciente já entubado com esse tubo daqui, já conectado a esta cânula para poder ofertar a ventilação através de um respirador cardíaco que está aqui do lado. Depois eu vou até colocar uma foto do respirador para vocês conhecerem, tá bom? Esse respirador vai estar aqui do lado para poder, conectado nessas cânulas aqui, para poder estar ofertando a ventilação. A intubação orotraqueal, quais são as indicações dessa intubação, né? Em qual momento, o que o paciente vai apresentar, né, para poder ter a necessidade de realizar essa intubação, que é o nível de consciência rebaixado, a falência cardiorrespiratória e o paciente com grande trabalho respiratório, certo? Então, nesses três estados é que o paciente vai precisar de uma intubação orotraqueal para o fornecimento da ventilação, tá? Aqui tem os materiais utilizados, carrinho de emergência, que nesse carrinho vão conter as drogas, os utensílios necessários, que é esse aqui, ó. Vocês vão ouvir falar muito desse carrinho, tá? Luva de procedimento, óculos, todos os equipamentos de proteção individual, cânula orofaríngea, que é essa daqui que eu falei, tá? O ambu, que é para o fornecimento da ventilação enquanto está se realizando o procedimento de intubação, tá bom? Tubo orotraqueal, que é aquele que vai conectar na cânula, sondas, fixadores, tudo fica aqui guardado no carrinho, tá bom? Então, além de ofertar a ventilação pela intubação orotraqueal, boca, traqueia, pode ser feito também uma traqueostomia. Se o paciente estiver impossibilitado de receber essa ventilação através de uma intubação orotraqueal, tem essa opção de realizar a traqueostomia. Ou combitubo, que é a cânula multilume, certo? Máscara laríngea, que é essa daqui, que também é introduzida na traqueia do paciente. Essa parte fica dentro, fica até o esôfago. E nessa parte aqui vai se conectar ou o ambu, tá bom? Aqui nessa figura,
e, consequentemente, o respirador mecânico. Dando sequência ainda à ventilação, como eu já falei, será utilizado no início o AMBU, que é chamado de ventilação com BVM, bolsa válvula máscara, tá? Que são as partes do AMBU. O AMBU é a marca, tá bom? Na circulação, que compreende as compressões, como eu já citei no outro slide, no suporte básico de vida, é necessário uma qualidade, certo? Dessas compressões. E quais são as qualidades? A qualidade dessa assistência. E qual que é uma circulação, uma compressão efetiva? É aquela que tem 100 compressões por minuto, sem pausar para a ventilação. Então, no caso de dois socorristas, porque um vai ficar na compressão e outro na ventilação. Então, assim, eu só posso garantir 100% dessa compressão se eu tiver dois socorristas, para que um possa ficar nas compressões, executando 100 compressões por minuto, sem pausar, certo? Em seguida, o outro já fazer a ventilação. Então, no suporte básico de vida, como eu já falei anteriormente, 30 compressões para 2 ventilações. No suporte avançado de vida, realiza-se as compressões contínuas com ventilação, tá bom? Essas compressões vão sendo feitas, né, até chegar o desfibrilador, o cardioversor, que geralmente tem 2 tipos, o monofásico e o bifásico. Porém, nos hospitais, nos ambientes hospitalares, hoje em dia, eles preferem, certo, o bifásico, que tem uma frequência entre 100 a 200 joules. Para garantir uma via para a administração de medicamentos, certo? É através da circulação, que automaticamente a enfermagem vai realizar o acesso periférico, certo? E pode ser também, além do acesso periférico, pode ser utilizado outras vias de acesso para que seja administrada drogas mais potentes, que é através do acesso venoso central, punção intraóssea ou administração por tubo orotraqueal. Então, no caso, esses 3 últimos é procedimento médico, certo? Mas o técnico também o técnico vai estar administrando algumas medicações através desses últimos acessos, tá bom? Continuando ainda a circulação, tá? Observações em relação ao acesso venoso periférico, que é utilizar gel calibroso em toda a reanimação cardiopulmonar, realizar flush após cada administração de medicamento. O que é esse flush? Tá? Introduzir 20 ml de água destilada e elevação no membro, se possível, para poder estar garantindo com que essa medicação chegue totalmente, tá, nesse órgão que é necessário corrigir e devolver o bom funcionamento. Então, por isso que é introduzido 20 ml de água, como se estivesse lavando ou empurrando toda a medicação até chegar no coração, tá? E o D, que são drogas, que eu falei no início, drogas e diagnóstico diferencial. Em relação ao D, a gente vai se apegar a esses 2 pontos. Drogas, que eu já falei no início, né? A infusão de medicações para poder estar fazendo o trabalho desse coração, que ele não está podendo fazer no momento. E o diagnóstico diferencial corresponde a estar identificando, a estar conhecendo o porquê causou, o que foi que causou essa parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, então a gente divide assim, ó, da seguinte maneira: fatores HS e fatores TS. No caso são os 5 HS, tá? E os 5 TS. Quais são os 5 HS? A hipóxia, a hipovolemia, o H+, relacionado à acidose, tá? Hiperpotassemia ou hipopotassemia, hipotermia, e no caso dos 5 TS é toxinas,
tamponamento cardíaco, tensão no tórax, tromboembolismo pulmonar e cardíaco e trauma no caso da hipovolemia, certo? Então, esse é o diagnóstico diferencial para que a gente entenda o porquê, entenda o que foi que levou a essa parada cardíaca, tá? Então, a gente vai conhecer cada um deles, tá? Que é a hipóxia é uma causa frequente da parada cardiorrespiratória, no caso, a diminuição do oxigênio, certo? As medidas adjuvantes na recuperação cardiopulmonar revertem essa hipóxia através da massagem cardíaca, através do fornecimento da ventilação, certo? Que a gente pode estar fazendo, devolvendo essa ventilação através do AMBU. A hipovolemia, que é a diminuição de volume, certo? Também é uma causa de parada cardiorrespiratória. E como é que a gente corrige essa hipovolemia? Essa hipovolemia pode ser volume, certo, de líquidos no organismo ou de líquidos no organismo, assim bem como de sangue. A gente pode estar devolvendo esse volume, certo? Fazendo uma administração de cristalóides, que são soros glicosados, soros fisiológicos. Então, isso aí quem vai prescrever é o médico, certo? Ou hemoderivados, que é sangue. Então, a gente vai estar administrando, no caso, administrando esse sangue com bolsa de sangue, tá? Ou identificando também, se no caso de um sangramento, para estar contendo esse sangramento. E o H, que está relacionado à acidose, tá? O H+, como a gente viu lá na frente, quando os líquidos do corpo de uma pessoa contêm muito ácido, tá? Dizemos que ela está em acidose. Como é que eu consigo medir que os líquidos corporais está muito ácido? Através da gasometria arterial. Então, a acidose ocorre quando os rins e os pulmões não podem manter o equilíbrio do pH, que é o volume do hidrogênio, o volume desse gás distribuído no organismo. Então, a gasometria arterial vai identificar esse pH, esse volume de hidrogênio, tá? Então, existem dois tipos de acidose, que é a metabólica e a respiratória. Na acidose, a gente tem dois tipos de acidose, acidose metabólica e respiratória. Na acidose metabólica, ocorre um acúmulo de ácido, e na acidose respiratória, tá bom? Acontece quando os pulmões não eliminam o dióxido de carbono de modo adequado. Então, acontece que por algum motivo esse dióxido de carbono que deveria ser eliminado, ele fica aprisionado nos pulmões, certo? Como eu acabei de falar, se acumula no sangue, ele passa a ser mais ácido. Então, o que a gente deveria colocar para fora, que esse dióxido de carbono acaba ficando aprisionado, acumulado no sangue, causando uma acidose, tá bom? Existem tratamentos diferentes para cada tipo de acidose, a depender proveniente de que patologia é essa acidose. E na recuperação cardiopulmonar em equipe do suporte avançado de vida, como que é realizado? Um profissional inicia imediatamente as 30 compressões torácicas, tá? Lembrando que aí é no suporte avançado de vida. Então, a gente vai dar início imediatamente pela compressão torácica. Outro já busca o carrinho de emergência, porque lembra que é feito em uma equipe. Então, cada participante, cada integrante dessa equipe vai desenvolver um papel. Tá? Então, um já inicia imediatamente as compressões, o outro já busca o carrinho de emergência, já chama o médico, já começa a monitorizar o paciente, certo? E a equipe já começa a se preparar para as solicitações médicas, tá? E um terceiro profissional abre as vias aéreas e se prepara para aplicar 2 ventilações com o ressuscitador manual, que é o AMBU, para caso não seja restabelecida essa parada, então, caso tenha a necessidade de uma intubação, certo? É um procedimento realizado após essas ventilações. Aqui tem as causas, a causa e tem a conduta, tá bom?
verificando agora o ritmo cardíaco do paciente no monitor. Se for taquicárdico ventricular e fibrilação ventricular, utilizar o desfibrilador para revezando de desfibrilação com 5 ciclos de recuperação cardiopulmonar. Então, vocês vão estar realizando os ciclos de recuperação cardiopulmonar, lembra que é de 30 compressões para 2 ventilações, tá bom? Para após essa manobra, está utilizando o desfibrilador. Então, vai fazer essa alternância, tá bom? Qualquer outra situação, manter ciclo de 5 recuperação cardiopulmonar. Em todo momento, o médico estará solicitando medicamentos que ajudam a reverter a ressuscitação cardiopulmonar. O médico tenta uma via aérea definitiva, que é a intubação orotraqueal, caso ele veja que essa parada não está sendo corrigida. E ao conseguir essa via aérea definitiva, certo? A ventilação contínua com o ambu acoplado ao tubo orotraqueal e em seguida, se não conseguir uma respiração adequada com o ambu, passa para o ventilador mecânico. Tá? Aqui tem um organogramazinho em relação à recuperação cardiopulmonar em equipe do suporte avançado de vida. Então, automaticamente você identificou os sinais de parada cardiorrespiratória. O que é que você vai fazer? Você já inicia as compressões, as 30 compressões, já faz a abertura das vias aéreas e ventilação através das ofertando duas ventilações, 2 respirações, verifica o ritmo através do monitor cardíaco para poder estar identificando qual tipo de batimento, qual tipo de ritmo que esse coração está apresentando, tá bom? Então, agora a gente vai conhecer quais são os ritmos cardíacos. Nós temos aqui algumas figuras, e que é a sistolia, que é a ausência do batimento. Não posso agora, vai para casa de sua avó. A sistolia, que é a ausência do batimento. Taquicardíaco ventricular, que é o batimento com o ventrículo com o batimento acelerado. Fibrilação ventricular, que é aquele coração, aquele ventrículo que eles ficam com um batimento, uma fibrilação, que é um batimento sem coordenação, descoordenado, e AESP bradicárdio, que é a sistolia sem pulso. Atividade elétrica sem pulso. Então, aqui a gente vai conhecer cada um, como eu já falei, tá? E através desses ritmos cardíacos, o que a gente vai identificar se ele é chocável ou não chocável. Chocável, porque se ele tem a necessidade de estar executando os choques através do desfibrilador cardíaco, ou se ele for não chocável, para poder estar identificando identificando proveniente de que foi essa parada. Lembra que eu falei do diagnóstico diferencial nos slides anterior? Então, o ritmo não chocável vai ser correspondente a esse diagnóstico diferencial, tá? Na fibrilação ventricular, o ritmo é chocável. Na taquicardíaco ventricular sem pulso, também é chocável, não esquecendo que a gente vai obter esses ritmos através do monitor cardíaco, porque a gente está em suporte avançado de vida. Na atividade elétrica sem pulso, chamada de AESP, certo? É um ritmo não chocável, então é um ritmo que você não apresenta, não vai utilizar o desfibrilador cardíaco. E na sistolia, que é a ausência de qualquer atividade ventricular contrátil e elétrica, o coração não apresenta nenhuma contração, nem a sístole, nem a diástole e nem também os impulsos elétricos, certo? É tanto que, se vocês observarem, as derivações cardíacas através do eletrocardiográfico apresenta da seguinte maneira, ó, não tem batimentos, não tem traçado isoelétrico, isso aqui é chamado de traçado isoelétrico. Automaticamente ele corre, ó, em uma única linha, que também é um ritmo não chocável. Aqui tem, como eu já falei, analise o ritmo cardíaco através do monitor cardíaco e identificar
os ritmos para conhecer se é chocável ou não chocável. Elementos de uma equipe no momento da reanimação cardiopulmonar, tá? Como que essa equipe tem que se apresentar? Funções de responsabilidade clara, comunicações em circuito fechado, mensagens claras, conhecer suas limitações, cada um vai fazer seu papel, respeito mútuo, intervenções construtivas, cada um tem que colaborar para o objetivo da reanimação cardiopulmonar, compartilhar o conhecimento e resumo de reavaliações. Atribuições do técnico: aproximação do carrinho de emergência e colocação da tábua rígida, preparo de medicações, controle do tempo de administração de cada medicamento e obtenção de vias aéreas, de obtenção de acesso venoso central, tá bom? Aqui tem as referências, tá? E eu sugiro, mais uma vez, que a gente esteja utilizando as diretrizes do American Heart Association para a gente estar aprofundando mais o conhecimento, que aqui acaba sendo um tempo menor, que não dá para a gente explicar tudo como a gente gostaria, tá bom? Boa noite e obrigada.